Pessoal, vamos a mais um tópico da aula de hoje que trata sobre a exibição e ocultação de informações. Novamente, eu separei um conjunto que eu achei mais interessante dessa categoria, tá? O collapse, o accordion e o drop-down. Vamos começar pelo collapse, tá? A ideia do collapse é que ora você exiba, ora você oculte informações. Inclusive, um dos atributos dele é um toggle que nos remete a habilitar e desabilitar, exibir ou ocultar informações, tá? Muito simples trabalhar com o collapse. Novamente, vamos recorrer à biblioteca do Bootstrap, a documentação do Bootstrap, para a gente ver o quão fácil a gente consegue fazer a partir da própria biblioteca, tá? Deixei os detalhes aqui novamente nos slides, mas vamos lá para a gente fazer isso mais rápido, tá? Então vou abrir, opa, fechei sem querer a documentação do Bootstrap. Vamos lá de novo, vamos abrir o Bootstrap, vamos aqui no Docs, vamos nos Components. E agora eu falei para vocês que a gente vai trabalhar com o collapse. Tá? A gente já trabalhou anteriormente nas aulas de HTML, né, com o summary e o details. A ideia é mais ou menos parecida. Né? Eu colocava um conteúdo dentro do details, eu tinha o summary, que a princípio era o que seria exibido para o usuário. A hora que o meu usuário interagia com o summary, ele abria todo o conteúdo do details. Né? Então a ideia aqui vai ser mais ou menos parecida. A diferença é que eu posso exibir ou ocultar informações de quaisquer tipos interagindo com quaisquer objetos que eu assim desejar. Não precisa necessariamente estar dentro do Summary Details. Então, por exemplo, aqui ele colocou um exemplo de botão ou de link, né, que a hora que você clica, ele exibe a informação. A hora que você clica novamente, ele retira esta informação. Tá? Então, vamos fazer algo bastante parecido. Opa, vamos copiar aqui o conteúdo. Tá? E lembrando que aqui ele vai dando vários outros exemplos aqui para você exibir ou ocultar essa informação, né, que vem da direita, que vem de cima para baixo, tá? Eu vou utilizar essa que ele está, essa primeira que ele está mostrando aqui para a gente, tá? Então, vamos aqui no meu VS Code, eu vou criar uma pastinha aqui, que é exibir e ocultar. Novo arquivo, eu vou chamar de collapse.html. Tá? Na verdade eu esqueci que eu tenho que copiar meu base para lá. Vamos copiar o base. Aqui, document, vai ficar collapse. É collapse com 2 L's, eu sabia que eu estava achando algo estranho aqui. Collapse e collapse. Eu vou copiar, então, novamente o código aqui. A gente vai entender o que está acontecendo dentro desse código aqui. Bom, colei, tá? Aqui eu tenho um link, aqui eu tenho um botão, certo? Tudo isso dentro desse primeiro parágrafo aqui. Deixa eu só dar uma indentadinha bonitinha nesse cara aqui e nesse cara aqui. Meu indentador não está funcionando legal. Vou colocar o WhatsApp para exibir todo na tela aqui. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro eu vou focar só no meu botão. Tá? Vou deixar ele dentro de um parágrafo, que aí vai quebrar a linha bonitinho. Bom, se bem que eu nem preciso desse parágrafo aqui, né? Porque a minha div já está com display de bloco. Vou deixar só esse botão na tela. Eu vou exibir essa página primeiramente. Eu vou colocar aqui em lugar do tooltip o collapse, tá? Vou ter esse button if database target, cliquei, apareceu o conteúdo aqui na tela. Bom, esse conteúdo, tá? Ele está sendo exibido aqui, certo? Que é o meu área y. Vou colocar teste aqui, vou colocar um P, um área y aqui só para a gente ver, tá? Cliquei, apareceu aqui meu lorem y com parágrafos. Você pode colocar qualquer coisa dentro dessa div. Então, o que tem essa div? Ela tem a classe collapse, tá? Que vai ser importante para o nosso correto funcionamento aqui. E tem um identificador. Então, vou ter uma div com essas informações. Essa parte aqui de dentro, tá? Ela tem um cardboard. A gente vai ver o card mais pra frente, tá? Mas o card, essa classe card, é que tá dando esse formatinho aqui, arredondadinho, com a borda cinzinha pra gente. Eu posso simplesmente tirar ela, tá? Coloquei aqui. A hora que eu clico, ó, meu conteúdo está aparecendo, porém sem aquele formatinho bonitinho, tá? Então, tem formatinho bonitinho pra gente, é o card, tá? Então, como eu falei, você pode deixar aí, pode fazer sua borda personalizada, enfim, não precisa dessa div interna aqui, tá? Mas, se quiser colocar para ficar mais bonitinho, tá? Desse jeitinho. Opa, agora eu coloquei. Fechou a div ali em cima, tá? Fica mais bonitinho, tá? Então, você pode fazer nesse formato também, mas essa classe aqui não é necessária, certo? Essa div aqui, ela tem um ID,
tá? Que é esse collapse example. Então tá vendo que esse collapse example aqui, ele está aparecendo em várias situações. Como eu falei, esse Area Controls aqui, ele trata sobre acessibilidade, tá? Ele não é um item necessário, tanto é que eu posso tirar esse Area Controls, esse Area Expanded, tá? E ele vai continuar funcionando, ó. Tirei o Controls, ele continua funcionando. Esse Area Expanded para controlar se ele está expandido ou não, mas é algo que é semântico, tá? Que vai ter, no caso de um leitor de tela, para saber lá se o conteúdo está sendo exibido ou não, tem aquele atributo, tá? Mas se eu tirar, ó, vou até atualizar de novo, que eu acho que eu esqueci, ele continua funcionando. Então esses dois atributos do Area, tá? São para acessibilidade, certo? O que vai fazer de fato o funcionamento aqui vão ser essas duas classes aqui. O DataBS Toggle Collapse, tá? Isso vai dar a função do um botão com áreas de colapsamento, que vai fazer algo colapsar ou não. E o DataBS Target, tá? Esse target vai ter que ter esse ID aqui, tá? Então se eu colocar aqui ID test div, tá? Para continuar funcionando nesse target, tá? Perceba que ele está utilizando o identificador aqui, ó, o símbolo de identificador, certo? E eu vou ter que colocar aqui teste div também, certo? Feito isso, tá? Aqui, ele continua funcionando normalmente. Ah, eu quero fazer um outro link, tá? Que nem estava no exemplo, eu quero colocar um link aqui, vou colocar aqui com teste, que a hora que eu clicar nesse link aqui, eu quero que ele tenha o mesmo funcionamento, certo? Clicou aqui, ele vai para cá, certo? Então aqui eu vou colocar um circuito para ele não mudar de página para mim, tá? E aí a mesma coisa, se eu colocar que ele tem a função do data toggle collapse e que o target dele é esta div aqui, tá? Ou melhor, vou criar uma outra div só para a gente ver, ó. Vou criar uma outra div, só que agora vai ser o teste div 2, tá? E aqui dentro do meu href, ó, eu vou colocar essas duas propriedades. Tá? Sempre é interessante ter as outras, como eu falei, né, por questão de acessibilidade, mas aqui só para a gente ver o funcionamento básico mesmo, ó. Função collapse, teste div, atualizei minha página. A hora que eu clicar no teste, deixa eu só trocar esse outro lolin y, pra vocês verem que não é o mesmo, né? Vou colocar aqui um A, certo? Vamos clicar aqui, ele está abrindo o A na tela para mim, certo? Abriu a div no qual ele aponta, o outro ele vai exibir uma outra div aqui para a gente, certo? Ficou até interessante, ó. Se eu tenho os dois acionados, né, ele vai exibindo um depois do outro, depois eu posso ir fechando eles aqui, certo, pessoal? Bom, se eu quiser fazer de fato essa função de ficar exibindo, se tiver várias coisas para exibir, isso que eu fiz aqui não seria o mais apropriado, né? Podia colocar uma lista de botões, eu vou clicando nos botões, ele vai abrindo, mas aí pode um abrir embaixo do outro, tá? Então se eu quiser ter vários conteúdos que eu quero ficar expandindo e retraindo, né, de forma que somente um fica aberto ao mesmo tempo, a gente pode utilizar o acordeon, tá? Ou tradução para o português, a nossa sanfona. Qual que é a ideia do acordeon, tá? A ideia do acordeon é que eu tenha aqui um conjunto de informações a serem exibidas e ocultadas, de forma que, durante um período de tempo, tá, eu só tenha uma informação desse grupo de informações sendo exibidas, certo? Então, cliquei no primeiro, vai ocultar os demais e vai exibir o primeiro aqui para mim na tela. A gente consegue, se vocês pegarem os exemplos aqui mais para baixo, de ter vários sendo exibidos ao mesmo tempo. Se eu não me engano, esse último aqui você consegue exibir os vários ao mesmo tempo. Mas para isso eu tenho o Summary Detail já do HTML, tá? Então não vou me preocupar com isso, mas existe essa possibilidade aqui também. Eu vou focar nessa primeira possibilidade aqui de acordeon, que apenas um elemento fica sendo exibido ao mesmo tempo, ok? Então, novamente, para facilitar, vamos primeiro aqui colocar uma classe acordeon. Vou colocar sanfona, vai. Sanfona, já vou traduzindo para o português. Sanfona HTML. Eu vou pegar a minha base. Vamos aqui abrir a minha sanfona. Certo? Colocar aqui de acordeon. E aqui dentro do meu main, eu vou copiar esse código que
está aqui dentro da documentação do Bootstrap, e vamos tentar, ó, perceba que aqui já ficou grande pra caramba o nosso código, mas vamos tentar entender as partes fundamentais e como que eu personalizo esse cara aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, tudo que eu quero agrupar, eu vou colocar dentro de uma div accordion. Então perceba que essa div aqui está englobando tudo que eu tenho aqui dentro, né? Então pegando nesse exemplo que já está sendo renderizado, ela está englobando todos esses caras aqui, certo? Então vou ter uma div que é o accordion, tá? Que vai armazenar todas essas informações aqui que eu tenho, o título, né? E conteúdo, além desse carinha aqui ser um botão também, tá? Então vai ter o título, o botão e o conteúdo. Então, novamente, minha classe accordion está englobando tudo isso daqui, tá? Aqui eu tenho um identificador, né? Caso eu precise utilizar ele em algum momento. Mas perceba que esse cara aqui, ó, o accordion, tá? Ele está sendo utilizado em algumas situações aqui. Vou até colocar o Alt Z para aparecer tudo na tela. Ó. A hora que eu seleciono, ele está sendo aparecendo em alguns lugares aqui. Então, o que significa, né? De forma aqui, a hora que eu abrir um, né? Os outros fechem, ele está fazendo essa relação, né, entre pai e filho, ou seja, somente um dos filhos vai ficar aberto. Então ele está indicando o pai aqui no data bs parent, que é o pai, tá? Então data bootstrap pai, quem que é o pai dessa divisona aqui que vai ter o conteúdo aqui que vai ser exibido na tela? O pai desse cara é esse cara aqui, portanto o identificador do meu accordion, tá? Se eu colocar aqui trocar para accordion tracinho example, eu tenho que trocar todo mundo aqui para o accordion example, tá ok? Então esse atributo aqui vai ser importante. Bom, o que mais vai ser importante aqui? Dentro de cada acordeon, eu vou ter um accordion item, o item de acordeon, certo? Esse item de acordeon, ele vai ser basicamente aqui composto por duas partes, um header, tá? E o body, quase como sempre acontece. Certo? Então tem o header e tem o body. No header aqui eu vou ter um identificador para esse header, tá? Então vamos selecionar, vamos ver onde que aparece esse header aqui. Bom, só está aparecendo no labeling by aqui no heading 1, tá? Então essa informação por enquanto aqui neste exemplo só está sendo usada para responsividade. Mas enfim, o que tem dentro do header, tá? Ele vai ter um botão, tá? Ó, header H2, como se fosse um header de sessão. Ele vai ter aqui um botão com a classe accordion button, o type button, o toggle, né, que ele vai exibir ou ocultar, então o toggle collapse do tipo collapse, tá? E um target, que é o collapse one, tá? Então lembra do collapse? O que a gente tinha só no collapse? Collapse a gente tinha só essa parte que a gente clicava, né, ele exibia uma informação e clicava, ele ocultava. Então aqui é uma parte bem parecida com o collapse, mas como eu falei, a gente tem uma relação a mais aqui de pai e filho para exibir as informações. E está dentro do button. Se a gente pegar esse collapse one aqui, ele está relacionado a essa div aqui, ó, o collapse one. Certo? Então aqui eu tenho uma div que vai conter o conteúdo do meu body, tá? E eu estou relacionando essa div aqui no collapse one. Portanto, tá? Se eu quiser criar mais um item, então vou pegar aqui, ó, um accordion item. Tá? Eu quero mais um item dentro do meu body. Se eu clicar, só copiar e colar, por exemplo, eu copiei esse terceiro, copiei e colei. Vamos ver o que vai acontecer? Vou chegar aqui. Opa, eu não exibi ele ainda? Eu não exibi ele ainda? Vamos lá então. Vamos pegar aqui o meu sanfona, copiar caminho. Tá aparecendo tudo bonitinho aqui pra gente na tela. Um já está sendo exibido. O que esse cara aqui tem de diferente que ele está sendo exibido? Vamos pegar aqui o primeiro. Tá? Opa, cheguei aqui no primeiro. Bom, tá vendo que esse cara aqui, ó, ele tá vendo o collapse, accordion collapse. Então, na hora que eu selecionei esse cara aqui, todo mundo a priori aqui está sendo exibido, tá? Mas ele tem uma classe a mais aqui, que é o show, certo? Se eu pegar esse show aqui e jogar aqui para baixo e tirar ele daqui, tá? Será que vai funcionar? Vamos ver, tá? Ó, agora, quem está sendo exibido aqui é o 2 e não o 1. Então, o show está sendo exibido. Mas perceba que esse accordion 1 aqui, ele ficou meio que selecionado com a setinha para cima, que indica quando alguém está sendo exibido. Quando não está exibido, é setinha para baixo, sem seleção. E aí, o que mais que tem de diferente? Está vendo que nesse botão aqui, ó, ele tem um accordion button, igual esse botão. Aí está falando, ó, esse botão aqui ele está colapsado, tá? Ele está retraído.
E esse botão aqui, ele não está colapsado, mas agora esse botão tem que ficar colapsado, e esse botão aqui tem que ficar retraído. Então vocês estão vendo já como que funciona internamente a troca de classe. Ó. Agora sim, esse botão aqui ficou colapsado, ou seja, ficou aberto, não ficou colapsado, perdão, porque eu tirei o colapso dele. E o botão que anteriormente estava colapsado, agora ele ficou aqui colapsadinho, bonitinho. Tá? Então é assim que funciona essa questão aqui de quando um está exibido, ele não vai ter a classe collapsed e os demais terão a classe collapsed aqui, tá? E exibir o conteúdo também significa colocar a classe show. Então, o collapsed é para o botão, o show é para o conteúdo. Tudo bem? Então, vamos voltar à nossa situação original, agora que nós já entendemos aqui os collapsed da vida. Isso tá certo. Tá? E temos essa nossa situação original. Só que agora, tá? Eu tô com 3, tá vendo que ele ficou meio confuso aqui, ó? Tá todo mundo, os 3 aqui estão selecionados. Por quê? Ele ficou confuso justamente porque nessa parte de baixo, tá? Eu tenho 2 identificadores, tá? Que são iguais. E o meu botão, ele tá apontando aqui para o mesmo identificador. Então, nesse collapse tree, ó, eu tenho collapse tree, aponta para esse collapse tree. Mas, ó, eu tenho outro identificador com o collapse tree. Então, ele ficou bastante confuso. E eu vou fazer o seguinte, ó. Então, veja collapse tree. Vamos colocar aqui o for. Tá? O hidden aqui, né? Eu posso trocar para hidden for também. Na verdade, eu poderia colocar tudo que está tree aqui para for, né? Ou outro identificador que vocês queiram, tá? Vou atualizar a página agora. Perceba que a hora que eu interajo com esse acordeon está funcionando normal. A hora que eu interajo com o de baixo também está funcionando normal. Ok? Então são as partes fundamentais aqui que a gente tem para o funcionamento. Perceba, eu vou mostrar o código fonte aqui para vocês. O inspecionar, já estou no inspecionar, né? Pequena anta. Vamos no body, vamos no main, vamos no accordion. Eu quero pegar essa classe acorde aqui, vamos ver as propriedades que ela tem, tá? Então, hora que eu clicar, ó, perceba que o que aconteceu, ó, o que está acontecendo na classe e nos arraias aqui da vida, tá? Deixa eu ampliar aqui, tá? Ó, o show sumiu, tá? Ó, show não, quando tá aqui tá aparecendo o show. E hora, eu vou colocar aqui o botão também para vocês verem, tá? Ó, o arraia expanded tá true. Hora que eu fecho, vamos colocar o botão aqui de novo, tá? Arraia expanded virou falso aqui, tá? E o show também sumiu da minha tela, tá? Então é isso que ele está fazendo aqui internamente, caso você queira fazer isso, né? Ok? Bom, o que mais que nós temos aqui na aula? Nós temos o collapse, já foi, o accordion, e por fim o drop-down, tá? E no drop-down, para fazer um menu normalmente utilizado para fazer um menu iterativo, tá? E aplicado normalmente a links e a botões. Então você vai clicar no link, vai clicar no botão e vai exibir uma série de opções ali para a gente. Então vamos no VS Code, vamos colocar aqui dropdown.html. Colocar aqui o drop-down. Vamos na documentação do Bootstrap, procurar por drop-downs. Tá? Lembrando que eu não usei muito, mas se você vir aqui no Search Doc, tá? Caso você não esteja muito familiarizado onde achar o quê, e se você digitar drop-down, por exemplo, ele já vai aparecer todos os lugares aqui que aparece a ocorrência do drop-down, e você pode acessar por aqui também. Vai cair no mesmo ponto que eu estou aqui, certo? Então, a ideia do drop-down é que você tem um botão, um link, né? Clique e ele exibe outras opções pra gente. Só para pegar uma mais incrementadinha aqui, esse daqui tá com divider, tá? Tá vendo que eu tenho aqui o botão de ação, tem os links aqui, e eu tenho umas pequenas separações aqui, que ele simplesmente está fazendo com um HR aqui, e uma classe chamada drop-down divider, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse daqui que só tem um botão, tá? Seria o danger botão, e que tem um divider. Eu vou colocar aqui no meu código, certo? Vamos dar uma tabuladinha aqui, ok? E vamos exibir aqui no meu navegador. Vou colocar aqui no acordeon.
exibir, eu tenho aqui meu botão drop down, tá com action, tá com danger, e eu vou clicar, ele vai exibir uma série de opções. Então, como que ele está fazendo esse drop down? Bom, primeiro eu vou tirar esse danger aqui, que eu não gostei nada, vou colocar o primary. Tá aqui, bonitinho, tá? E aí vamos ver como que é o funcionamento. Bom, primeiro de tudo, ele colocou tudo dentro de um botão group. Normalmente é utilizado para agrupar botões, que ele tem o efeito de deixar os botões mais coladinhos, tá? Então essa classe aqui está com uma função de agrupar todo o conteúdo do meu menu e deixar eles bem agrupadinhos, bem juntinhos, tá? Essa é a função do btn group. Depois tem aqui o button, tá? Esse type button, então se a gente tirar aqui, tá? Ele não é necessário para o correto funcionamento do drop-down, tá? Mas é só uma especificação daqui, tendo o comportamento de um tipo de botão, é algo mais semântico, tá? O que a gente vai precisar aqui? O database toggle, tá? Do tipo drop-down, certo? Então, a princípio aqui a gente só vai precisar desse carinha aqui, bs toggle drop-down, tá? Que aciona, desaciona. Esse array expander, como eu falei para vocês, é algo tratado da acessibilidade, e esse false está indicando, ó, por enquanto esse cara não está expandido. Então, se for um leitor de tela, ele não vai ler aquelas opções porque o menu não está expandido, tá? Action, tá? Sei lá, vou chamar de arquivo, como se fosse aquele arquivo que fica no cantinho direito da tela, e clicava aqui, salvar como, salvar, e etc, né? E para isso a gente vai colocando as opções aqui, salvar como, imprimir e sair. Certo? Bom, como tudo isso daqui está dentro de um grupo, tá? Esse drop-down ele já vai se referir ao seu próximo irmão, tá? Que é uma lista. No caso aqui, a nossa lista é definida por um UL, tá? Essa UL tem a classe drop-down menu, e cada item da minha lista, aqui está com formato de link, né, indicando que a gente quer ir para outro lugar, mas pode ser botão, enfim, pode ser o que você quiser aqui. Mas cada item dessa lista tem um drop-down item, tá? Então, drop-down item ele vai deixar o botãozinho com esta carinha aqui, com um hover, tudo bonitinho pra gente, tá? Quando eu quiser um divisor, a gente só criou uma classe, um elemento HR, que é o horizontal rule, que traça aquela linha na tela pra gente, mas com a classe drop-down divider, que já vai ter a formatação da forma como está aparecendo ali na tela. Novamente, minha função de sair daqui com o drop-down. Então, basicamente isso, tá? Um botão group, um botão, um link, o que você queira, tá? Se quiser fazer com link, ó, vou colocar aqui um href, tá? Sem nenhuma utilidade aqui. Aqui eu só vou copiar essa classe, né? Lembrando, o array expand necessário para acessibilidade, mas não para o funcionamento correto do elemento. Vou colocar aqui arquivo, tá? Eu vou tirar esse botão daqui, tá? Vou clicar, eu tenho aqui arquivo, e perceba que ele continuou funcionando normalmente, tá ok? Ó, vou voltar o botão, tá? E tem aqui o botão funcionando normalmente pra gente, tá? Lembrando que no botão, ó, essa classe drop-down toggle, tá? É que vai dar esse linkzinho, esse itemzinho aqui pro botão, tá? De setinha para baixo. Se eu tirar ele, tá? Vira o botão normal. Vai? Então eu vou voltar. Voltei para cá e temos agora o nosso menuzinho, né? Se quiser colocar outros botões, é muito simplesinho, né? A gente pode vir aqui, coloca um outro botãozinho na tela, certo? btn group, vamos colocar aqui no lugar do editar, vamos colocar aqui copiar, colar e pesquisar. Salvei, atualizei, tá? Perceba também que mesmo estando como div, tá? Esse btn group aqui, ele está alterando o display da div, e com isso eu estou conseguindo colocar esses botões lado a lado, tá? Automaticamente, sem precisar mudar o display deles. Eu tenho aqui editar, copiar, colar, pesquisar. Enfim, temos aqui os nossos menuzinhos drop-down. Ok, pessoal? Então é isso, e até o próximo tema.